E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vão? Joia? Bom, aqui nós vamos iniciar a primeira aula dessa segunda-feira, conteúdo de diluição de soluções, tá? Vou colocar o material aqui para a gente começar a aula. Bom, primeiro, a gente vai relembrar o conceito de soluções, tá? Essa aula aqui, ela é continuidade no conteúdo de soluções. Vamos lembrar o que são soluções? Vocês lembram o que é? Solução são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, tá? E a diluição das soluções, a gente tem que aprofundar no conteúdo de concentração. Então, veja bem, se você não conseguiu compreender ainda direitinho a concentração das soluções, estude, leia o material que nós já temos no caderno de vocês, pergunta, tira dúvida, porque agora é um aprofundamento no conteúdo, ok? Bom, vimos dois tipos básicos de concentração. Vimos a concentração comum, cujo símbolo é esse C maiúsculo, tá certo? Como que nós calculamos concentração comum, vocês lembram? É a massa do soluto medida em gramas, dividido pelo volume do solvente ou volume da solução, em litros, tá? Então, se eu pego a massa do soluto dividido pelo volume da solução, eu tenho a nossa concentração comum. Unidade, gramas por litro. Lembra disso? Nós fizemos uma série de exercícios, onde geralmente a massa do soluto já vinha em gramas, se viesse em outra unidade eu faria a conversão, e vimos que a maioria das vezes o exercício traz o volume em ml, uma vez que nós trabalhamos em laboratório com uma quantidade pequena de solução, tá? Então, não vou trabalhar 2 litros, 3 litros, 5. Geralmente, os exercícios, então, nos traz a informação em ml, em mililitro, basta eu dividir por 1000 para fazer essa conversão para litro, certo? Resumindo, podemos dizer que a concentração comum é a divisão entre massa do soluto e volume da solução. Isso aí já está no material de vocês, tá? Uma outra concentração também que nós vimos que é muito importante no estudo de concentração de soluções é a chamada molaridade. E eu falei para vocês do símbolo, tá? Que é esse M com essa perna esticada. O que é a molaridade ou concentração molar? É a quantidade de soluto em mol dividido pelo volume da solução em litros. Ó, então vai ficar aqui a concentração molar ou molaridade é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Se eu pego o número de mol e divido pelo volume em litros, a unidade sai o quê? Mol por litro, tá bom? E aí nós também fizemos uma série de exercícios sobre este conteúdo, sobre esta unidade de concentração mol por litro. O que nós vimos nos exercícios? Que geralmente, assim como na concentração comum, o volume da solução é dado em ml, em mililitros, eu faço então a conversão para litros, dividindo por 1000. Só que a particularidade agora, a novidade para a gente no estudo de molaridade, é o que geralmente os exercícios trazem em relação ao soluto, a massa em gramas. E aí eu precisaria fazer a conversão para mol. Lembra quando nós fazemos isso? Pela massa molar da substância. Pego a substância, pego o soluto, descubro a massa molar dela, calculo, e depois eu faço a conversão da massa dada pelo exercício pelo número de mol, tá? Faço essa conversão, certinho. E aí nós vimos que a molaridade, portanto, eu posso calcular pela divisão entre o número de mol do soluto pelo volume da solução. Isso aqui é uma equação mais aprofundada, eu nem trabalhei com vocês nela, deixa de lado, tá bom? Na verdade, a gente fazendo a conversão pela própria massa molar, a gente consegue fazer por uma forma mais direta. Bom, e agora a novidade para a gente, o início agora do nosso conteúdo, é o quê? Diluição das soluções. Diluição de soluções, nós já falamos em sala de aula também. Por exemplo, lembra daquele exemplo que eu falei para vocês? Ah, eu fiz um suco e aí o suco ficou forte, né? Que em química a gente fala que ficou concentrado. Qual que é a didática? O que eu preciso fazer para esse suco diminuir esse gosto forte dele? É adicionar mais solvente. No caso específico, aumentar o volume de água. Eu adiciono mais água dentro da jarra. Então, o método, essa técnica de adicionar mais água, ou seja, adicionar mais solvente à nossa solução, é o fenômeno que nós temos chamado de diluição. Vamos ler a definição? Diluir uma solução
significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro. Ou seja, eu tenho a solução, e aí eu tenho uma quantidade menor de solvente, e aí aquela solução ela ficou muito concentrada, né? Então, eu adiciono o nosso solvente puro ali, no caso específico, na prática, é a água, eu adiciono água no sistema, eu vou aumentar o volume de água, diminuindo, então, a concentração da nossa solução. Aqui nós temos um esqueminha, tá bom? Para a gente observar essa relação. Veja que na nossa solução inicial, observe bem esse esquema, tá? Na solução inicial, nós temos uma dada massa de soluto, um dado volume da solução, né? A quantidade de solução que nós temos. E isso, se eu pegar, por exemplo, a massa e dividir pelo volume, eu vou ter uma concentração. Essa solução ela tem um valor mais alto da sua concentração. A partir do momento que eu pego essa solução, eu adiciono solvente puro a ela. No caso específico, se for no laboratório, eu adiciono água destilada. Nós vamos fazer com que essa solução ela aumente o volume, ok? Fica claro? Estou adicionando mais solvente. O volume da minha solução vai aumentar. Aqui no nosso material eu estou chamando de V'. Antes nós tínhamos o volume V, e agora eu tenho o volume V', para não trabalhar números específicos, tá? Quando eu aumentei o volume da nossa solução, eu fiz o que com a nossa concentração? Eu também variei o valor da concentração, tá? Antes eu tinha uma concentração C, e agora eu tenho uma concentração C'. Qual que vai ser a particularidade aqui? A característica básica, que a massa do soluto não muda. Se aqui eu tinha tantos gramas do soluto, o que eu adicionei, pessoal? Não foi solvente? A massa do soluto existente nessa solução, ela mudou? Não mudou. Um exemplo, coloquei um saquinho de suco, de pó de suco lá. Quando eu adiciono mais água, eu vou aumentar a quantidade de suco? Eu aumento a massa do pozinho, da essência do suco que eu estou preparando? Não. A massa do suco, a massa do pozinho é a mesma. O que eu fiz apenas? Aumentei o volume da solução por ter adicionado líquido, por ter adicionado o nosso solvente ali no sistema, tá bom? Nessa questão aqui, nesse segundo sistema, nós temos, portanto, a solução mais diluída, ou de menor valor da sua concentração. Bom, vamos analisar, entende comigo esse esqueminha. Tome muito cuidado para vocês não confundirem, tá? Se eu estou analisando a solução inicial, o que é a solução inicial? Essa, sem ter adicionado o nosso solvente, tá? Se eu for pedir, pessoal, calcule a concentração dessa solução, o que vocês vão fazer? A massa do soluto dividido pelo volume da solução. Aqui eu estou trabalhando primeiramente com a concentração comum, tá bom? Se eu pego a nossa concentração final, essa solução mais diluída, veja, matematicamente, eu vou ter uma concentração linha, é a massa do soluto dividido pelo volume linha da nossa solução, que ela aumentou de volume, certo? Veja que a representação da massa do soluto não mudou. Por quê? Porque, igual eu falei para vocês, eu adiciono água, a massa do soluto permanece a mesma. Se permanece a mesma, eu vou isolar nas duas equações, na solução inicial e na solução final, a massa do soluto. Aqui a gente vai fazer uma jogadinha para fazer a denotar a nossa equação, né? Vamos derivar a equação da nossa solução, tá bom? Na verdade que a gente vai estar fazendo uma jogadinha para obter a equação da diluição. Então, isolando aqui a massa do soluto, ó, pode multiplicar cruzado, a massa do soluto vai ficar o volume da solução vezes a concentração, tá? Então, fica volume vezes concentração. Aqui, na solução final, ó, também é a mesma coisa. Multiplicando cruzado, eu vou ter a massa do soluto dividido pelo volume linha vezes a concentração linha. O que não muda nas duas soluções? A massa do soluto. E se eu igualar, então, a massa do soluto na primeira solução igual a massa do soluto na segunda solução? Nós teremos o volume inicial vezes a concentração inicial igual ao volume final vezes a concentração final. Lembrando que aqui, como eu só trago V e C, é o início, e o V', C' são os volumes final e a concentração final, tá bom?
Tá aqui, pessoal, a famosa e muito simples equação de diluição, se eu trabalho a nossa concentração comum. Então, a equação da diluição, quando eu trabalho unidade de concentração comum, é volume inicial vezes a concentração inicial igual ao volume final vezes a concentração final. Só isso. Tá? O que geralmente os exercícios vai pedir para a gente? Ele pode pedir a concentração final, me deu o volume e a concentração inicial e falou, ó, pessoal, quando vocês adicionaram uma determinada quantidade de solvente, o volume final foi para tanto. Tenho os valores do volume da solução inicial, a concentração inicial e o volume final, basta substituir aqui na equação, isolar a concentração final e eu consigo descobrir. Tá? O que na prática acontece? Quando eu aumento o volume de solvente, eu diminuo a concentração da nossa solução. E aí, na prática, a gente consegue tomar o suco e ele vai ter um sabor mais agradável, tá bom? Bom, se eu estiver trabalhando a molaridade, aqui a gente já vai fazer direto, tá bom? Se eu estiver trabalhando a molaridade, qual é a equação de diluição para a concentração molar? Volume inicial vezes a concentração inicial igual ao volume final vezes a concentração final, tá? Então, a vezes a molaridade final. Muito tranquilo, pessoal. Uma equação extremamente simples de se trabalhar e, na prática, muito importante para os laboratórios de química, ok? Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês uns exemplos, eu vou preparar uns exemplos e na próxima aula, que ainda será hoje, a gente vai ver alguns exemplos disso, eu vou trabalhar com vocês e depois eu vou passar uma listinha de exercícios, com alguns exercícios para vocês fazerem. O que nós temos para essa aula? Assista essa videoaula nesse primeiro momento da nossa segunda-feira, tá? Faça a cópia dos nossos dessa teoria, desses slides que eu também vou mandar em separado para vocês. Isso vale tanto para as turmas do vespertino, segundo C e segundo D, quanto para a turma do noturno, segundo E, ok? E na dúvida, vocês podem me chamar no privado para esclarecê-las com vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, passe tudo no caderno, assista essa videoaula e dúvidas me pergunte. Já já eu mando os exercícios para vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.